Olá, minhas queridas, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos falar um pouquinho de direito empresarial, como a gente combinou ali atrás no outro vídeo. Depois vem um módulo de direito digital, a gente já tem um módulo de direito tributário aí, então dá uma olhada se você quer saber sobre direito. Isso aqui também é um canal para você, tá? Se você está na faculdade, se você está se preparando para o exame do OAB, ou se você é curioso e quer entender alguma coisa sobre os direitos aí em geral, vem com a gente. Deixa sempre seu comentário aí, curte o vídeo, isso é importante, isso que nos alimenta. E vamos embora ao primeiro vídeo, que é este aqui. Hoje a gente vai tratar do conceito de empresário. Sem saber o conceito de empresário, gente, não adianta falar de direito empresarial. E o conceito de empresário está lá no Código Civil, no artigo 966. Então você pode pausar esse vídeo, abrir o código aí, ou você abre aí na internet, ou na sua mão, onde tiver, mas pega o artigo 966. A gente não vai ler ele ainda. Eu quero que vocês entendam que esse conceito de empresário, ele tem 5 elementos. O que é empresário, então? Empresário é toda pessoa que exerça uma atividade econômica de forma habitual, organizada, em torno de um estabelecimento para obter lucro. Então são 5 elementos: atividade econômica, habitual, organizada, estabelecimento e lucro. Vamos entender o que é isso então? O que é atividade econômica? É movimentar riqueza. Todo mundo que circula riqueza pode estar no conceito de empresário. Acontece que os 5 elementos, eles são cumulativos, tem que ter os 5 para ser empresário. Então não adianta ter um só. Ah, então, Cadu, eu vendo bolo no intervalo da aula 2 vezes por semana. Pode ser que você seja empresária, mas a gente ainda não sabe. A gente só enquadrou um elemento que é circular riqueza. Você está circulando riqueza, não está? Tá. Então, atividade econômica de forma habitual. Bom, você falou aí 2 vezes por semana, então tem habitualidade. Habitualidade não quer dizer que tem que ser todo dia. Habitualidade quer dizer que existe uma condição de permanência, não é eventual, tá? Lá no artigo 966, se você já abriu, a palavra que está lá para esse habitual é com profissionalismo. Então a gente está usando habitual aqui para te explicar o que é esse profissionalismo que o código está pedindo aí nesse 966. Então profissional é aquele que não é eventual, ele tem aquilo como profissão, é a atividade dele. Então tá, atividade econômica de forma habitual, que a gente viu que é com profissionalismo, organizada, a gente vai explicar já, em torno de um estabelecimento para obter lucro. O que é estabelecimento? São um conjunto de bens. Então, olha só, por exemplo, eu tenho um conjunto de bens para poder falar com você? Tenho. Eu tenho uma luz, que aliás está apagada porque está de dia, mas eu vou acender no próximo vídeo. Eu tenho um celular, eu tenho internet, eu tenho um notebook onde eu vou pôr esse vídeo. Você, para vender o seu bolo no intervalo 2 vezes por semana, você tem fogão, você tem ovo, leite, ou você faz sem leite, sem ovo, não sei. Mas enfim, você tem todo aquele material que você usa para fazer o seu bolo e também a embalagem, o Tupperware que você leva o bolo lá no intervalo, tudo isso é um conjunto de bens. Estabelecimento é isso, é um conjunto de bens que eu uso para desenvolver minha atividade. Então olha só, você que vende o bolo desenvolve atividade econômica de forma habitual, tem um estabelecimento para isso e persegue lucro. Não persegue lucro? 4 elementos estão aí. Então olha, para ser empresário, a gente tem que ter os 5 elementos. Está faltando um aqui, ó. Esse aqui, né? Então, para ser empresário, é este último elemento que vai determinar, na verdade, porque todo mundo que desenvolve atividade econômica tem os outros 4. Você percebe? Você vendendo bolo, até eu fazendo esse vídeo aqui, embora o lucro não seja direto, né? Porque esse vídeo está aí disponível para você. Pode ser que aconteça, né? Quem sabe as pessoas não curtem tanto que não vira lucro, só que quem sabe, seria maravilhoso. Mas o que vai fazer uma pessoa ser empresária, talvez você, e outra não ser, talvez eu? A organização. O que é organização? Organização é estratégia empresarial. Então, olha só, você tem uma estratégia empresarial para vender esse bolo? Você, por exemplo, chega sempre, vamos imaginar, os 2 dias que você vende bolo, você entra um pouquinho atrasado, que é para todo mundo ver o Tupperware. Aí, um pouquinho antes do intervalo, você abre o Tupperware, que é para aquele cheiro pegar na sala toda e todo mundo ficar com vontade de comer seu bolo. Ó, estratégias, tá vendo? Você vai lá 2 vezes por semana, você faz um cálculo bacana do preço, então você tem um lucro que já foi pensado, então você tem estratégias, percebe? Eu aqui, não, eu estou gravando essa aula livremente, falando com você do conceito de empresário, mas eu não pensei em estratégias para ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eu quero a sua curtida e que você passe na OAB, ou principalmente se você estiver na faculdade, que você entenda essa matéria, tá certo? Então veja, já achamos uma diferença. Poderíamos ter os outros 4, mas este elemento, organização, faz com que uma pessoa seja empresária e outra pessoa não seja empresária. Beleza? Beleza, então você entendeu quem é empresário e quem não é empresário. Então tem pessoas que vão se enquadrar nesse 966 que você pegou aí e tem pessoas que não vão se enquadrar nesse 966 que você pegou aí.
Deixa as pessoas que não se enquadram de fora e vamos pensar nas pessoas que se enquadram nesse 966 que você pegou aí. Das pessoas que se enquadram no 966, existem algumas que estão excluídas. Então, olha só, eu estou falando das pessoas que se enquadraram no conceito de empresário, atividade econômica de forma habitual, organizada, em torno do estabelecimento para obter lucro. Mas, mesmo assim, não são empresários. Por que não são empresários? Porque elas estão excluídas pelo parágrafo único do artigo 966. Quem são as pessoas excluídas pelo parágrafo único do artigo 966? A gente vai guardar a sigla ALCE. ALCE, não igual bicho que é com E. ALCE de Alcione sem o ONI. ALCE. ALCI. Atividades artística, literária, científica, intelectual. Então são 4 tipos de atividade que, mesmo que se enquadrem no conceito de empresário, não vão ser empresários, porque a lei exclui. Então, atividade artística, literária, científica e intelectual não são empresários, mesmo que se enquadrem no conceito. Por quê, Cadu? Porque são atividades personalíssimas, percebe? Ó, artística. Então, eu quero um quadro. Eu quero uma gravura dos Gêmeos. Sabe quem é os Gêmeos? Depois dá um Google aí. Então, eu vou procurar uma gravura dos Gêmeos, mas eu não encontro, e aí me oferecem uma do Romero Brito. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, entendeu? Então não serve. Literária. Então eu quero comprar um livro de direito escrito pelo Cadu. Mas aí te entregam... Ixi, olha o helicóptero passando. Vai ficar assim mesmo. Mas aí te entregam um de outro autor. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você queria um livro escrito pelo Cadu, né? Científica. Então você busca, por exemplo, um cirurgião específico que te indicaram. Mas ele está com a agenda cheia e te oferecem um outro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Intelectual, eu quero tal aula de tal professor, mas me oferecem de outro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você percebe que essas atividades, elas são personalíssimas, por isso elas são excluídas do fato de ser empresários. Embora elas possam exercer atividade econômica de forma habitual, organizada, em torno do estabelecimento, para obter lucro, elas não são empresários. A não ser, e agora a gente vai finalizar a aula aqui com a exceção da exceção. Então, olha só, a gente viu uma regra, artigo 966, 5 elementos. Alguns enquadram, outros não enquadram. A gente viu a exceção da regra, que é o ALCE. E agora a gente vai ver a exceção da exceção. Então, quem não era para ser empresário porque foi excluído pelo parágrafo único, mas vai ser porque a segunda parte do parágrafo único bota de volta lá. Bom, qualquer uma dessas pessoas do ALCE, quando a atividade principal for a gestão do negócio e não a atividade do ALCE. Ai, Cadu, peraí, tá ficando complicado, não entendi esse troço não. Fala de novo, eu vou falar, peraí, ó. Vai dizer lá, na segunda parte, fala, salvo se constituir elemento de empresa. O que quer dizer salvo se constituir elemento de empresa? Quer dizer o seguinte, ó, o cara é do ALCE, artística, literária, científica e intelectual. O cara é do ALCE. Mas o que ele faz ali, de mais importante, não é o ALCE. É outra coisa, é a gestão. Então imagina o seguinte, o cara é um médico. Ele é um médico num consultório e o que ele faz de principal ali é atender. Ele é clínico, ele atende. Então a atividade principal dele embora ele tenha que gerir o escritório, né, a atividade principal dele ali é a científica. Tá, mas imagina que não, o negócio cresceu tanto que ele botou gente para atender e o que ele faz de principal hoje é a gestão do escritório. Ele visita plano de saúde, ele visita inclusive um monte de empresas por aí, ele está divulgando o trabalho da clínica, ele gere a clínica, mas ele atende 2 vezes por semana, mas o que ele faz de mais importante ali é a gestão do negócio. Ah, então agora ele está exercendo com maior ênfase a gestão e menor ênfase o ALCE, entendeu? Então, quando o ALCE é maior que a gestão, porque sempre vai ter que gerir o negócio, né? Ele está excluído. Mas se a gestão é maior que o ALCE, a gente está na segunda parte do parágrafo único e ele passa a ser empresário. Beleza? Então a gente viu aqui nesse vídeo quem é empresário, quem não é empresário. A gente viu nesse vídeo quem está excluído do conceito de empresário e a gente viu a exceção aos excluídos do conceito de empresário. Espero que você tenha entendido. E eu vou deixar uma pergunta aqui para ver se você entendeu. Shopping Center é empresário? Diga que sim e não e por quê. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.